quais são os tipos de promotores de aderência, quais suas aplicações e como aplicá-lo da melhor maneira possível para você ter obtendo os seus melhores rendimentos. As poliolefinas elas podem ser de dois tipos, cloradas e não cloradas. E dentro desses dois tipos, elas podem ser base solvente ou base aquosa. Dependendo do sistema que o cliente vai estar aplicando, que vocês vão estar aplicando, vocês vão estar escolhendo entre base solvente ou base aquosa. E se tiver alguma restrição quanto à adição de cloro ou não, clorada ou não clorada. Em alguns slides à frente eu vou estar explicando o porquê da adição de cloro nas poliolefinas. Especificamente hoje, eu vou estar colocando para vocês, eu vou estar abordando um pouquinho mais o universo das poliolefinas cloradas. Ok? E qual é a finalidade de estar se trabalhando com uma poliolefina? Bom, o uso primário seria promover a aderência das tintas em revestimentos plásticos. Não só plásticos, ok? Vou estar colocando um pouco mais para frente. Como polietileno, polipropileno e TPO. São substratos que têm uma difícil ancoragem devido às suas características físicas, ok? Então, normalmente, ou você trabalha com tratamentos superficiais, ou você realmente começa a buscar alternativas mais agradáveis e um pouco mais tranquilas para os funcionários da empresa, que podem ser, por exemplo, uma poliolefina, a aplicação de uma poliolefina. Eu coloquei um pouquinho sobre a questão dos substratos que nós podemos estar trabalhando para aplicar uma poliolefina. Tá? E esses são alguns tipos. Homopolímero aditivado, com carbonato de cálcio, com talco, copolímero aditivado, TPO, que é o polipropileno aditivado com EPDM. E o que são esses tratamentos? Na verdade, você começa a quebrar um pouquinho a cristalidade do seu material. Você tem um material que é cristalino, e quando você começa a adicionar aditivos, você começa a quebrar essa cristalinidade, e assim você vai facilitar o seu processo de aderência da sua tinta. Mas só não plásticos que nós podemos trabalhar com as poliolefinas. Nós podemos trabalhar com aço não tratado, ok? Com aço oleado é muito interessante, porque muitas vezes, quando nós estamos na indústria e nós vamos aplicar algum material, alguma peça, a limpeza do material muitas vezes não é tão efetiva como deveria ser. Então, foram desenvolvidos materiais para que você possa ter, mesmo com uma peça oleada, você possa ter uma excelente performance de aderência da sua tinta. Nós também temos o aço galvanizado, alumínio polido e o vidro, ou seja, uma gama de substratos que vocês podem estar trabalhando com as poliolefinas cloradas. E por que nós precisamos trabalhar com poliolefinas? Porque seria muito mais tranquilo simplesmente aplicar a tinta no substrato e ter uma boa aderência. Mas, infelizmente, devido à característica dos próprios materiais, isso não é possível. A baixa tensão superficial, por exemplo, quando nós temos uma diferença muito grande de tensão superficial, você não consegue uma molhabilidade adequada do seu produto em cima do substrato, causando bolhas e, consequentemente, não espalhamento perfeito do seu filme, causando um problema de aderência. Alta resistência aos solventes. Vidro, por exemplo, aço são exemplos de alta resistência ao solvente, porque o mecanismo da aderência ele é muito discutido até hoje, e não chegamos ainda a uma conclusão específica sobre como funciona o mecanismo de aderência. Tá? Um dos exemplos é que você pode ter o ataque do seu substrato pelo solvente, que vai estar ajudando na ancoragem da sua tinta. E a baixa polaridade, nós estamos falando de substratos que não são polares. E quando nós falamos de substratos que não são polares,
é muito difícil estar se trabalhando se você não tem um agente que faça esse papel de uma ligação entre esse substrato não polar com a sua tinta. Existem algumas maneiras de você estar trabalhando para estar melhorando a questão da aderência do polipropileno no seu sistema. Por exemplo, tratamento chama. Ele é extremamente eficaz, mas a indústria está buscando novas alternativas, está buscando fugir da questão do tratamento chama por ser um pouco perigoso para quem está aplicando, tá? E você precisa de um investimento também muito grande. Tratamento corona é um outro exemplo, extremamente eficaz, mas muito caro. Tratamento químico. Estamos migrando para buscar novas alternativas menos agressivas para os trabalhadores. E você muitas vezes trabalhar com tratamento químico não pode ser viável. Exposição UV, outro de excelente propriedade de aderência, mas só que é uma tecnologia que é muito cara. E por fim nós temos os promotores de aderência, que eles são extremamente fáceis de estar se trabalhando, com excelentes propriedades de aderência e também uma tecnologia muito mais barata para você poder estar trabalhando. O mercado da poliolefina hoje em dia está dividido da seguinte maneira. Cerca de 66% é o mercado de plásticos automotivos e 34% de não automotivo. O que são esses não automotivos? Nós estamos falando embalagens, nós estamos falando de alguns plásticos de engenharia, para aplicações, por exemplo, em computador. Nós estamos falando, tintas de impressão e assim por diante. Tá? Sendo que existem produtos que são específicos para cada linha e para cada substrato em que nós vamos estar trabalhando. Como o nosso mercado é muito forte para a indústria automotiva, tá? Quais são os requerimentos para os plásticos que nós devemos estar preocupados quando devemos desenvolver uma poliolefina? Bom, nós temos adesão. É o papel fundamental de uma poliolefina. Está trabalhando com adesão. Resistência à umidade. É o papel fundamental. Por quê? Porque muitas vezes os testes hoje em dia para a indústria automotiva são muito agressivos. Então você tem resistência à umidade, que você pinta seu material e você deixa ele durante 240 horas submerso a uma determinada temperatura. E após essas 240 horas, você precisa estar aprovando o material quanto à resistência à umidade e aderência. Resistência química para plástico interior, porque muitas vezes você vai para a praia, né? Vai para o campo e deixa lá no seu carro um frasquinho de loção de bronzear ou um repelente de insetos, e você tem que ter realmente um produto, uma tinta, que não vai sair toda hora que você tenha que limpar o seu carro, porque isso não é a finalidade. Resistência aos solventes também. Okay? Resistência a Karcher. Esse é um teste que é extremamente agressivo, vamos colocar dessa maneira. Por quê? Porque você aplica um material e você submete ele depois a um jato a uma temperatura de 70 graus e uma pressão de 65 bar durante 1 minuto. E esse material ele não pode desplacar. E a poliolefina, existem poliolefinas que são capazes de estar dando excelentes propriedades de resistência a Karcher. E resistência à gasolina, que também é outro teste, um requerimento muito importante para a indústria automotiva. Então, como nós podemos ver, todos esses testes eles são relacionados com os promotores de aderência.